Onde o oceano encontra terras selvagens, nasce um cenário que parece intocado pelo tempo. Um dos últimos refúgios indomáveis do planeta, a África do Sul. Um território onde enormes falésias encaram o mar sem medo. Praias douradas se estendem até onde a vista alcança. E o vento carrega aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Aqui, a natureza não pede licença. Ela domina. Gigantes dos oceanos cruzam essas águas em longas jornadas. Enquanto em terra firme, criaturas espertas e imponentes observam cada movimento ao redor. E entre rochas e areia, colônias inteiras de animais vivem suas rotinas como se o mundo lá fora nem existisse. Essa não é só uma viagem, é uma imersão em um dos cenários mais extremos e fascinantes da Terra. Ao longo dessa jornada, vamos explorar lugares escondidos, onde o mar ganha vida e o céu se transforma em palco para voos impressionantes. Um ambiente onde cada detalhe revela o quanto a natureza pode ser imprevisível e, ao mesmo tempo, perfeita. E agora fica a pergunta: você teria coragem de encarar esse lugar? Porque a África do Sul não é apenas um destino, é um desafio. Imagine um território onde paisagens completamente diferentes coexistem lado a lado. De regiões áridas e secas até áreas verdes e densas, o país muda de forma como se tivesse várias faces em um só lugar. Aqui, o clima dita as regras. Enquanto em algumas regiões a chuva transforma tudo em vida, em outras o sol castiga sem piedade, criando um contraste impressionante que molda cada ser vivo que habita esse ambiente. É uma terra em constante transformação. E apenas os mais adaptáveis sobrevivem. Agora chegamos a um dos pontos mais icônicos desse cenário. Um lugar onde a Terra parece acabar e o oceano assume o controle. O lendário Cabo da Boa Esperança. Por séculos, esse ponto foi temido por navegadores. Ventos fortes, correntes imprevisíveis e um mar que nunca está completamente calmo criaram histórias que atravessaram gerações. Mas hoje esse mesmo lugar se tornou um verdadeiro santuário natural. A vida aqui continua intensa, selvagem, praticamente intocada. Logo ao amanhecer, a costa ganha movimento. Aves marinhas dominam o cenário, vasculhando cada pedaço de areia em busca de alimento. Algumas caminham com precisão milimétrica, enquanto outras observam do alto, esperando o momento perfeito para atacar. É um espetáculo constante, uma dança entre sobrevivência e oportunidade. Mas nem tudo aqui vem do céu. Nas praias e encostas dessa região, vive um dos animais mais estratégicos e inteligentes desse ambiente, o babuíno. Eles não estão aqui por acaso. Fortes, organizados e extremamente adaptáveis, esses animais aprenderam a dominar esse território como poucos. Sem grandes ameaças naturais, eles circulam com confiança, sempre atentos, sempre prontos. Seus dentes afiados não são apenas defesa,
São ferramentas que garantem sua sobrevivência em um ambiente onde qualquer descuido pode custar caro. Vivendo em grupos bem estruturados, eles mantêm uma hierarquia clara, onde cada indivíduo tem seu papel. E no centro dessa dinâmica estão as fêmeas, responsáveis por manter a continuidade do grupo e proteger as próximas gerações. Aqui, nada é aleatório. Tudo faz parte de um sistema perfeito, onde apenas os mais preparados continuam. E isso é só o começo. Mesmo sendo vistos por muitos como um problema, os babuínos estão longe de serem vilões. Na verdade, eles cumprem um papel essencial nesse ambiente, ajudando a manter o equilíbrio da natureza. Mas nem tudo é tão simples assim. Com a presença cada vez maior de humanos, esses animais acabam sendo atraídos por restos de comida e lixo que chegam até a costa. E essa convivência forçada começa a criar um conflito perigoso, tanto para eles quanto para nós. Seguindo pela região do Cabo, encontramos um dos ecossistemas mais impressionantes do planeta, o chamado Reino Florístico do Cabo. Pode até parecer apenas mais uma área natural, mas não se engane. Esse lugar concentra uma das maiores diversidades de plantas do mundo, um verdadeiro tesouro vivo, onde cada centímetro abriga espécies únicas que não existem em nenhum outro lugar. É como se a natureza tivesse decidido mostrar todo o seu potencial em um único ponto do mapa. E é nesse cenário, entre rochas, vento e vastidão, que surge uma das criaturas mais resistentes dessa terra, a zebra da montanha. Vivendo em terrenos difíceis, onde poucos animais conseguiriam sobreviver, ela se move com uma elegância impressionante. Cada passo é calculado, cada movimento carrega a experiência de gerações que aprenderam a lidar com um ambiente implacável. Suas listras não são apenas beleza, são marcas únicas, como impressões digitais da natureza. Nenhuma zebra é igual à outra. Cada padrão carrega uma identidade própria, como se contasse silenciosamente a história daquele indivíduo. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a zebra da montanha esteve à beira do desaparecimento. A caça intensa quase apagou sua existência, reduzindo sua população a números alarmantes. Ela era vista como troféu, e isso quase custou tudo. Por pouco, essa espécie não virou apenas uma lembrança. Hoje, a história é diferente. Protegidas, elas voltaram a ocupar seu espaço. Caminham livres entre montanhas e vales, alimentando-se de uma vegetação rica e adaptada ao clima local. Um verdadeiro símbolo de resistência. Mas, nesse ambiente, a calmaria nunca dura muito. Em questão de minutos, o cenário muda completamente. O céu escurece, o vento ganha força, e o que antes era tranquilidade se transforma em tensão. A tempestade chega sem aviso, e quando ela passa, deixa para trás um novo começo. Na manhã seguinte, a vida desperta novamente, e dessa vez com muito barulho. Nas colônias costeiras, os pinguins africanos iniciam mais um dia. O silêncio dá lugar a uma verdadeira confusão de sons, chamados, disputas, movimentação. Tudo acontece ao mesmo tempo. Depois de uma noite protegidos em seus ninhos, eles sabem que chegou a hora de enfrentar o oceano. Mas ninguém entra na água de qualquer jeito. Antes de mergulhar, eles se aproximam da beira, observam, analisam.
O mar pode parecer tranquilo, mas esconde perigos. Predadores estão à espreita, e um simples erro de cálculo pode ser fatal. Por isso, cada decisão importa, porque aqui, até o próximo passo pode ser o mais arriscado de todos. Sozinhos, eles dependem uns dos outros. Em grandes colônias, esses animais criam uma verdadeira comunidade. Juntos, se protegem, cuidam dos filhotes e aumentam suas chances de sobreviver em um ambiente onde cada dia é um desafio. Aqui, união não é escolha, é sobrevivência. Mas por trás dessa organização, existe uma realidade preocupante. Ao longo do tempo, a população desses pinguins sofreu uma queda drástica. O que antes era uma multidão de mais de 1 milhão, hoje se resume a apenas uma pequena fração disso. E mesmo com áreas protegidas, o perigo continua. A poluição dos mares, especialmente por vazamentos de óleo, e a pesca em larga escala tem tornado a vida cada vez mais difícil. Para encontrar alimento, eles precisam ir cada vez mais longe, arriscando tudo, inclusive a própria vida. É o preço de um mundo que muda rápido demais. Enquanto isso, bem acima desse cenário costeiro, em um lugar onde poucos olham, outra história se desenrola. No alto dos penhascos vive uma criatura curiosa, quase desconhecida pela maioria, o Damão do Cabo. Pequeno, discreto, mas perfeitamente adaptado. Lá no topo, eles encontram tudo o que precisam. Abrigo nas fendas das rochas, proteção contra predadores e o calor do sol, essencial para manter seu corpo funcionando. Enquanto alguns descansam sob a luz quente, outros saem em busca de alimento. Tudo acontece com calma, sem pressa, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Entre eles existem laços, hierarquias, uma verdadeira sociedade. E em meio a essa tranquilidade eles observam. Lá embaixo, o oceano se move sem parar e às vezes revela algo grandioso. Gigantes emergem das profundezas. As baleias, como se seguissem um chamado invisível, elas retornam todos os anos a essas águas. É o momento da migração, da renovação, da continuidade da vida. Fêmeas grávidas chegam após longas jornadas, buscando um lugar seguro para dar à luz. E quando isso acontece, é impossível não se impressionar. É mais do que natureza. É um espetáculo que faz qualquer um parar e refletir, porque quando você observa tudo isso acontecendo com tanta perfeição, cada detalhe no seu lugar, cada ciclo se repetindo no tempo certo, fica difícil acreditar que isso tudo é por acaso. Existe uma ordem, uma grandeza, uma criação que vai além do que os olhos conseguem explicar. E mesmo no silêncio do oceano, parece que tudo aponta para algo maior. Seguindo esse espetáculo, outras criaturas entram em cena. Os golfinhos, leves, rápidos, quase como se dançassem sobre as ondas. Eles cortam o mar com precisão, saltam, giram e por alguns instantes transformam aquele ambiente selvagem em algo quase mágico. Seus movimentos são perfeitos. Seus corpos parecem feitos exatamente para aquilo. E quando aparecem, não passam despercebidos. Existe algo neles que chama a atenção, que conecta. Talvez seja a inteligência, talvez a harmonia, ou talvez seja só mais uma prova de como a natureza consegue ser impressionante. Observar esse momento é diferente.
É como se por alguns segundos você esquecesse de tudo e apenas admirasse, porque ali, diante dos seus olhos, está algo que não pode ser recriado, nem explicado por completo. E conforme o dia chega ao fim, o cenário muda mais uma vez. O céu ganha novas cores, o vento desacelera e o oceano reflete a luz do pôr do sol. Um dos momentos mais simples e, ao mesmo tempo, mais impactantes. Porque mesmo depois de tanta intensidade, a natureza ainda encontra uma forma de encerrar o dia com perfeição. Mas a jornada continua. Agora, seguimos para o interior, para um lugar completamente diferente, mas igualmente impressionante. No coração da África do Sul surge uma formação gigantesca que domina o horizonte, Drakensberg. Montanhas que parecem tocar o céu, envoltas por névoa, cercadas de mistério. O vento que passa por ali não é comum. Ele ecoa entre os vales, como se carregasse histórias antigas, segredos que atravessaram gerações. As rochas, esculpidas pelo tempo, criam formas únicas, quase como uma obra de arte viva. E ali, diante de tanta grandiosidade, algo muda. A mente desacelera, o olhar se perde. E por um momento, você não está apenas observando a natureza, você está sentindo, como se, naquele lugar, fosse possível se conectar com algo muito maior do que nós mesmos. Na base desses gigantes de pedra, a paisagem muda completamente. O solo se abre em pradarias que parecem respirar junto com as estações. No verão, tudo ganha vida em tons de verde intenso. Mas quando o inverno chega, a cor desaparece, dando lugar a um amarelo seco, quase silencioso. Nada aqui é fácil, e cada forma de vida precisa se adaptar ou desaparecer. Entre as rochas, criaturas discretas começam a surgir. Os répteis. Durante a noite, o frio reduz seus movimentos quase a zero. Mas com os primeiros raios de sol, eles deixam seus esconderijos buscando calor para despertar novamente. Cada pedra, cada fenda é um abrigo. E esses penhascos, que parecem tão hostis, na verdade escondem um sistema perfeito de sobrevivência. Mais uma prova de que, mesmo nos lugares mais improváveis, a vida encontra um caminho. Nas regiões de KwaZulu-Natal, a natureza se mostra ainda mais rica. No alto das árvores, flores e frutos começam a surgir, atraindo aves de todos os tipos. O céu se enche de movimento e o silêncio desaparece. Mas essa abundância carrega uma verdade dura. Essas florestas são apenas fragmentos do que já existiu. Grande parte foi perdida ao longo do tempo, substituída pela expansão humana. O que resta precisa ser protegido. E enquanto a floresta canta, o mar responde. A poucos quilômetros dali, o som das ondas domina tudo, quebrando com força constante contra a costa. Na região leste, próxima à divisa com Moçambique, a paisagem muda novamente. Praias extensas, areia dourada e um oceano cristalino que parece não ter fim. Ali, o Oceano Índico molda o território. Durante a maré alta, a água invade a terra, criando lagoas ricas em nutrientes. E é nesse encontro entre água doce e salgada que surgem os manguezais, ambientes fundamentais para a vida, mas também cheios de perigos. Quase invisível entre a vegetação, um predador observa em silêncio. O crocodilo do Nilo. Parado, imóvel, como se fosse apenas mais uma parte da paisagem.
Mas não se engane, ele está atento, esperando. E quando o momento chega, o ataque é rápido, preciso, inevitável. Nas margens, antílopes se aproximam com cautela. Cada passo é calculado, porque eles sabem, o perigo pode surgir a qualquer segundo, da água ou da vegetação ao redor. E dentro dessas mesmas águas, outro gigante se move, o hipopótamo. Apesar da aparência tranquila, ele está longe de ser inofensivo. Durante o dia, permanece submerso, quase imóvel, mas à noite tudo muda. Eles saem da água e percorrem grandes distâncias em busca de alimento. E se ainda estiverem fora quando o sol nasce, o risco aumenta. Nesses momentos, o melhor a fazer é manter distância, porque quando se sentem ameaçados, eles não hesitam. Com a chegada das chuvas, cada região reage de forma diferente. Em alguns lugares é alívio, em outros é interrupção. Para muitos animais, a tempestade é um convite para parar, esperar, economizar energia, mas nem todos desaceleram. Algumas aves aproveitam esse momento. A cegonha de pescoço lanoso, por exemplo, encontra nas áreas alagadas uma oportunidade perfeita para caçar. Enquanto isso, outras aves seguem tranquilas, protegidas por suas penas impermeáveis. Na floresta, os mamíferos buscam abrigo. Macacos normalmente agitados ficam quietos, aguardando a chuva passar. Mas basta o tempo abrir e tudo volta a se mover. Nos manguezais, a vida nunca para. Caranguejos atravessam a lama com agilidade, cavando túneis que ajudam a manter o solo vivo. Eles são pequenos, mas fundamentais para todo o ecossistema. Até as plantas sentem a mudança. Com menos sal na água, graças à chuva, elas se fortalecem e se preparam para florescer. Então, o sol retorna. Seus primeiros raios tocam a terra e, como um sinal, tudo desperta novamente. Os sons voltam, a vida se espalha e a natureza segue seu ciclo perfeito, guiada por instinto, experiência. Há algo aqui que palavras não conseguem definir. Talvez um propósito silencioso que ecoa através do vento, das montanhas e do pulsar da própria terra. Cada parque, cada reserva, não são apenas territórios, são santuários vivos, onde o tempo desacelera e a essência da vida permanece intacta. Lugares onde a natureza ainda resiste, onde cada espécie cumpre seu papel em um equilíbrio delicado, antigo e absolutamente essencial. Aqui, cada som tem significado, cada pegada conta uma história, cada amanhecer traz uma nova chance de sobrevivência. E no meio de tudo isso, uma verdade se revela com uma clareza impossível de ignorar. Eles não pedem muito, não exigem mais do que o necessário para viver. Apenas espaço, respeito e a chance de continuar existindo. Mas mesmo sendo tão pouco, isso ainda lhes é negado em muitos lugares do mundo. Depois de tudo que foi visto, depois de cada encontro, cada silêncio, cada olhar trocado na imensidão selvagem, uma certeza permanece. Proteger esse mundo não é apenas uma escolha, é uma responsabilidade que define não apenas o futuro deles, mas o nosso também.